Advogados contestam a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de que cada PM envolvido no massacre do Carandiru deva ser julgado individualmente. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que cada um dos 74 policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru deveria ter sido julgado individualmente. Por isso, anulou as penas e determinou um novo julgamento. A decisão foi provocada por uma polêmica na 4ª Câmara Criminal do Tribunal do Júri, onde o desembargador Ivan Sartori havia pedido não apenas a anulação, mas a absolvição dos réus. A partir daí, advogados de defesa acionaram o TJ para absolver os policiais por falta de elementos para provar que crimes cada um cometeu. É um grande retrocesso. Nós entendemos que a decisão dos jurados, ela deveria ser tratada como soberana. Então, se houve essa decisão depois de mais de 20 anos, ela deveria ser mantida. Em outubro de 1992, policiais invadiram a casa de detenção para conter uma briga entre grupos. 111 presos foram mortos, grande parte com indícios de execução. Entre 2013 e 2014, 74 PMs foram julgados e condenados. As penas variavam de 48 a 624 anos de prisão. Carlos Clonfas, advogado da filha de uma das vítimas, acredita que depois de tanto tempo é praticamente impossível produzir novas provas que possam mudar o julgamento. Não basta a indenização para fazer prevalecer a justiça. A sociedade quer ver também que aquelas pessoas, aqueles policiais que perpetraram aqueles atos, que mataram aquelas pessoas, respondam, sejam presos, ali julgados, condenados e cumpram até o final, de acordo com a lei, né? Caberá a um juiz de primeira instância do Fórum de Santana decidir a data do novo julgamento e se ele será feito em partes ou em um só júri. Para Ariel de Castro, a decisão de anular a condenação do júri popular causa a sensação de impunidade e um descrédito na justiça brasileira. A grande questão é que o massacre do Carandiru, ele já virou vários livros, vários filmes, vários documentários, inúmeras matérias, mas na prática, até hoje, o Poder Judiciário não reconheceu que ocorreu um massacre na Casa de Detenção de São Paulo em 2 de outubro de 92. Artistas, coletivos e movimentos culturais de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, protestam contra o congelamento do orçamento para a cultura na cidade. Eles realizaram um ato em frente à Coordenadoria de Ações da Juventude, a CAJUV, vinculada à Prefeitura. Trabalhadores do setor de cultura e usuários de equipamentos públicos culturais de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, denunciam o desmonte da cultura na cidade. Eles reclamam que vários espaços culturais foram fechados, como, por exemplo, a CAJUV, Coordenadoria de Ações para a Juventude, que funcionava havia 15 anos, tinha dezenas de cursos e oficinas e era referência em atividades circenses. Todos foram desativados e os profissionais dispensados, reclamam os frequentadores. Só está vindo treinar quem já tem alguma experiência. O pessoal que estava sempre ingressando e aprendendo coisas novas não está mais podendo vir. Não é gasto, é investimento. Cultura é investimento para a população, é um bem público. Segundo os manifestantes, o prefeito Orlando Morando, do PSDB, não abriu espaço para o diálogo com o setor cultural e até dificulta a aprovação do Plano Municipal de Cultura, intensamente discutido pela população. Essas propostas, elas foram intensamente discutidas de maneira aprofundada por especialistas da área, com pessoas que entendem. E nós verificamos que ele colocou em postos da Secretaria de Cultura os seus amigos e não pessoas credenciadas que têm interlocução com a comunidade cultural. Isso impede que nós tenhamos um avanço. Estamos já no 4º mês da administração dele sem nenhum tipo de resposta. A traição como forma de chegar ao poder. O espetáculo Hamlet Ex Machina é uma versão de Hamlet Machine, do dramaturgo alemão Rainier Miller, e traça um paralelo entre golpes da ficção e da realidade. É também um ato de resistência contra o desmonte da cultura no país. Eu sou samba, sou natural daqui, da Dinamarca, e sou eu quem leva a alegria para milhões de corações dinamarqueses. Eu sou o samba. O
Hamlet é uma peça do Shakespeare que tem propriedade de trazer de volta os fantasmas, né? O Teatro Oficina, quando montou Hamlet, voltou à luz, né? E o próprio fantasma, o Zé Celso era o fantasma do Hamlet, e o Marcelo Drummond vinha vingar essa morte do teatro, que eles tentavam matar o Teatro Oficina, esmagar o teatro, né? Então Hamlet sempre tem essa força, e eu achei que a gente precisava da força da peça para o nosso próprio coletivo, porque tanto eu quanto a Valéria, que é uma das atrizes mais velhas, nós queríamos voltar a fazer teatro, depois de muitos anos dando aula de teatro, a gente queria voltar a fazer teatro, né? E então, o Hamlet é uma peça que ela tem poderes ocultos. Eu não quero falar com ela! Eu não quero falar com ela! Fazer esse espetáculo é extremamente, eu acredito que seja extremamente importante hoje em dia, porque ele é incrivelmente atual, apesar de ter sido escrito em 1979. Infelizmente, o contexto político daquela época retorna agora, então, não só no Brasil, mas em escala mundial. Então, por isso, esse texto é profundamente atual. Eu consegui um espaço aqui na Oswaldo de Andrade, que é um pouco um centro de resistência teatral, né? A cultura está absolutamente sem verbas, cortaram, existe um desmonte da cultura atual. E a gente veio, apesar de não ter verba nenhuma, a gente subiu um projeto num site de financiamento coletivo e os amigos começaram a ajudar. A gente ganhou doação de cenário, a gente ganhou vários apoios e levantamos o espetáculo assim. Fazemos nossa parte nessa grande luta de resistência, né? No momento em que todos os trabalhadores da cultura estão juntos, tentando trazer um mínimo de contribuição para alardear o golpe em curso. A gente continua falando sobre arte e cultura. 5 jovens da periferia da Zona Sul de São Paulo criaram o coletivo Jovens na Cena e lançaram o documentário Agravando. A iniciativa busca mostrar, através da visão de quem é da periferia, como é não ter direitos básicos que deveriam ser garantidos pelo poder público, principalmente o acesso à moradia digna. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. A luta histórica pelo direito à moradia digna no extremo sul da cidade de São Paulo é o tema central do documentário Agravando, produzido pelo coletivo Jovens na Cena, formado por 5 adolescentes moradores da região. A ideia do filme surge da experiência de vida dos jovens. Foi através de diversas vivências que a gente do coletivo tivemos. Eu desde pequeno vivenciei diversos despejos na frente de casa. Então, na frente da minha rua, casas eram despejadas ali no Jardim Gaivotas. E aí, conforme a gente foi crescendo, participei de algumas formações voltadas para os direitos humanos, através do Periferia em Movimento, entre outros grupos, e vi que o direito à moradia é uma coisa que não está sendo assegurada pela prefeitura e por diversos outros órgãos. Matheus Oliveira tem 19 anos e foi quem escreveu o roteiro e dirigiu o documentário. O filme também mostra a realidade de 2 ocupações na região do Grajaú. O objetivo é desconstruir a imagem negativa que a sociedade tem das pessoas que moram em ocupações. A ocupação é uma forma mais evidente que esse direito não está sendo pautado. E a gente do coletivo, através desse curso de Direitos Humanos, jornalismo de Direitos Humanos, a gente pensou, uma coisa que está tão presente em nossas vidas, ela pode ser registrada, a gente pode dar uma visão diferente para ela, de que são pessoas que estão invadindo uma terra, são vagabundos, não querem trabalhar. E a gente queria falar que moradia é um direito. A gente enfrenta muito preconceito, sim. Inclusive, quando nós entramos aqui, você levava as crianças, as pessoas que moravam aqui, levava a criança aqui para um posto de saúde, eles não eram atendidos porque não tinha endereço. Esta é uma das ocupações retratadas no documentário. Desde 2012, 800 famílias vivem neste terreno no Grajaú, que estava abandonado há décadas pelo proprietário. Para o presidente da Associação de Moradores da Ocupação Anchieta, o filme cumpre um papel importante. Porque ele mostra a realidade, né? A realidade nossa aqui, porque a mídia, não no geral, mas boa parte da mídia eles procuram o quê? Eles procuram maquiar, eles não procuram mostrar a realidade. O projeto só foi possível graças ao programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo,
que apoia financeiramente coletivos culturais da cidade. A produção do documentário começou na gestão de Fernando Haddad e o trabalho levou 1 ano para ser concluído. O lançamento foi realizado no Centro Cultural Grajaú. A gente passa essa vontade que as pessoas têm de conquistar a moradia, por que elas não conquistaram, por que elas estão aqui. Então, e além disso tudo, também mostrar que, para fora das ocupações, a periferia também sofre de muita coisa. Então, é um olhar periférico do extremo sul, analisando ele de diversos ângulos. E este foi o Panorama de hoje. Você viu os impactos da abertura de inquéritos contra ministros, deputados e senadores pelo ministro do STF, Edson Fachin. A investigação atinge a cúpula do poder em Brasília. E viu também a luta contra o desmonte da cultura em todo o país. Artistas e coletivos resistem com manifestações e espetáculos, denunciando o golpe e o congelamento de verbas. No Panorama é assim, você se informa com um ponto de vista diferente do que existe por aí. Até a semana que vem.